Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus continue em teu coração. Você que pode, abra a Sagrada Escritura no livro de Jó, capítulo de número 42, versículo de número 10. Essa mensagem tem como título A Virada. Somente você que pode, repita após mim, como ato profético na sua vida. A virada. Portanto, assim nos diz a palavra do Senhor. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus inimigos. E o Senhor acrescentou a Jó o dobro de quanto dantes ele possuía. Quando nós falamos da história de Jó, para que nós venhamos entender o que o Senhor quer de fato em verdade falar em nossos corações, é importante nós relembrarmos o início da história de Jó. A premissa desse homem, tão querido, não é verdade, que a Bíblia retrata tão bem a história do mesmo. Quando nós falamos da história de Jó, falamos de um homem que vivia segundo o coração de Deus. Falamos de um homem que tinha herdades. Falamos de um homem que tinha saúde. Falamos de um homem que tinha família. Também falamos de um homem que a sua luz incomodava muitas pessoas, a saber, o pai das trevas, cujo nome é Satanás. Diz a história então que certa feita Satanás vai até Deus, e ao chegar até Deus, o Senhor já tem uma palavra rema para Satanás, e antes dele abrir a sua boca, o Senhor já fala: visto o meu servo Jó, homem bom, íntegro e fiel, sempre me buscando, não é verdade? Eu conjecturando, imagino, o Senhor falando para Satanás desse jeito: sempre me busca pelas madrugadas, sempre está de joelho dobrado, sempre está adorando meu santo nome. E então Satanás se enche ainda mais de inveja, de ira contra a vida desse servo Jó, e fala para Deus desse jeito: se tu tocares tão somente em todas as finanças dele, ele não mais fará o que anda fazendo, não mais o seguirá, não mais o buscará. E então Deus permite que Satanás vai e toque nas finanças de Jó. A história nos conta que Jó então começa a perder todos os seus animais, todo o seu rebanho, todas as suas terras e também as suas casas que ele tinha por várias e várias províncias daquela época. Jó começa a ficar um homem sem dinheiro, começa a ficar um homem, segundo a sociedade, sem status financeiros. Satanás, não contente, vendo que Jó, mesmo perdendo tudo, não deixava de adorar o Deus do impossível, não deixava de buscá-lo, meio a tantas dificuldades. Satanás vai até Deus mais uma vez, o Santo dos Santos. Então, antes que Satanás abrisse a boca, mais uma vez ele expressa: viste o meu servo Jó, homem bom, íntegro e fiel. Satanás, então, revoltado da vida, chega para o Deus do impossível e fala: ei, ele só é fiel, só é íntegro e só te busca porque tu não tocaste na saúde dele. Eu começo aprendendo então, quando você de fato e verdade, meu irmão, quando você de fato e verdade está incomodando Satanás, ei, as lutas não vão parar, as adversidades não vão parar, mas o Senhor garante que em toda Sarabandacúbia, Sébia, em todas elas ele fará presente na sua vida. Após então falar isso para o Deus do impossível, o Deus do impossível fala para Satanás desse jeito: ei, Satanás, então tu podes até mesmo tocar na saúde do meu servo Jó, só não te toque na vida dele. E então Satanás desce como um relâmpago mais uma vez para a terra, no qual ele é o príncipe desse mundo, e começa a tocar na saúde de Jó, e ele começa tocando na saúde também dos entes queridos de Jó. A Sagrada nos diz que Jó perde os seus filhos, Jó perde, meu Deus do céu, todos os entes queridos, a sua esposa que lhe restava, chega para ele e vê aquela decadência de saúde, porque foi acometido no corpo dele uma enfermidade cujo nome lepra. Vira para ele e fala: por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Jó responde para ela desse jeito: como falas de uma louca mulher, falaste agora contra Jeová, aceitaste o bem de Deus com prazer, mas o mal não queres tu aceitar. Ah, em nome de Jesus, sai de mim, mulher. E Jó também perde tudo que ele queria ter ao seu lado. Satanás consegue de fato e verdade tocar nas áreas nas quais ele achou que Jó iria então, a partir daí, blasfemar contra esse Deus, negar esse Deus.
Segue-se a história. A história nos diz que então Satanás envia supostos amigos, entre aspas, que queriam fazer com que Jó negasse o Deus que ele servia, queriam fazer com que Jó dissesse que de fato e verdade não existia um Deus. E por mais que os amigos o afrontavam, ele não negava esse Deus. Por mais que os amigos mostravam fatos e feitos que ocorreram em sua vida, para que ele viesse blasfemar, ele não blasfemava contra esse Deus. O sofrimento de Jó foi aumentando. As feridas foram se lastrando pelo teu corpo. A história nos diz então que Jó tinha um casco de telha, e ali era o seu amigo constante. Toda vez que ele estava muito a se coçar, as suas unhas já em decadência, porque a lepra fazia com que você perdesse o tecido do teu corpo, também partes do teu corpo, tais quais as unhas, e ele coçava com um caco de telha. Era o fim para Jó. Antes de continuarmos, quando nós falarmos de fato, em verdade, de ao fim, é impossível não lembrarmos da história de José. Quando nós falamos de José, falamos daquele jovem que foi vendido pelos irmãos, sabe? Aquele jovem que foi preso, levado a cativeiro. Falamos também daquele jovem que mesmo no cativeiro, ele, meu Deus do céu, ele é mais uma vez vendido para o homem que era o braço direito de Faraó. Esse homem leva José para sua casa. Chegando em sua casa, parecia que os problemas tinham se resolvido, solucionado, mas então ele mais uma vez enfrenta um grande problema. A esposa de Potifar então começa a assediar José. E José começou a conjecturar em sua mente: eu vim de um sofrimento, vendido por meus irmãos. Fiquei num poço, sou comprado como escravo. E hoje tenho uma certa liberdade. Agora vem essa mulher tentando me persuadir. E então, meu Deus do céu, começa a conjecturar que José pensa até mesmo que não tem mais jeito, porque as lutas eram demais na vida de José. Mas existia algo que fazia diferença entre José e os demais homens daquela época. Ele não parava de sonhar. Ele tinha plena certeza que Deus era Deus na vida dele. Quando Deus é Deus da nossa vida, a virada acontece. O título dessa pregação tem cujo nome, a virada. Quando nós falamos da virada, a história nos diz que ela inventa uma calúnia. E então seu esposo promete dar cabo da vida de José. Chega até José, fala: filho, o que aconteceu? Confio tanto em ti. José abre o seu coração e fala para aquele homem tudo que de fato e verdade havia acontecido, e ele creu em José. Não tira a vida de José, mas também não podia contradizer sua esposa, e lança José no calabouço. E lá no calabouço aprova mais uma vez na vida de José, não é verdade? Mas sempre quando Deus dá, meu Deus do céu, a prova, ele dá também o escape, porque ele quer de fato e verdade uma virada na sua vida. Lá no calabouço, dois homens então começam a sonhar. Aquele homem que estava preso começa a ser dirigente. Ele começa a coordenar os presos naquela cadeia. Era o carcereiro José agora. O homem sonha, o outro também. José interpreta o sonho de ambos. E então Faraó pede para levar esse jovem que interpretava sonhos até ele. Chegando até ele, José interpreta o sonho de Faraó. Faraó entende que não existia ninguém naquela província que pudesse ser o braço direito dele. E consagra José, consagra José a não mais um carcereiro, assim um governador do Egito, que no original quer dizer Zafenat Pameá. Foi a virada na vida de José. Quando nós falamos de virada na vida de José, falamos também de uma mulher chamada Noemi. Quando nós falamos de Noemi, falamos de uma mulher, meu Deus do céu, que tinha todos os motivos para desistir de tudo, porque havia perdido seus filhos, sabe? E as suas noras, então, Ruth e Orfa, que estavam ao seu lado, na sua mente, Noemi pensava: não vão estar mais comigo, seus esposos faleceram, os meus filhos, agora por que haveriam de estar comigo? Diz a Sagrada que a Orfa pega o seu caminho, despede a sua sogra e vai embora. Mas a Ruth não. A Ruth decide ficar ao lado dela. E por mais que ela caminhava, se cansava, a luta era grande, e ela continuava ao lado. Era virada na vida de Noemi, também na de Ruth. Certa feita, então, Ruth chega para a sua sogra
e fala: eu estou contigo, a tua terra é minha terra, o meu Deus é o teu Deus. E o Senhor prospera a vida de Ruth e subsequentemente a vida de Noemi. Era virada na vida das duas. Talvez você esteja a se pensar: já vários anos se passaram, eu continuo atrás das grades. Vários anos se passaram, eu continuo acometido dessa enfermidade. Os anos se passam, sabe? A porta de emprego não se abre. Minha vida sentimental não prospera. A minha saúde não prospera. A minha vida espiritual não prospera. A maldição continua na minha vida. E está findando mais um ano e o milagre não aconteceu. Mas Deus manda te falar que a virada vai acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque assim foi na vida de Jó, foi na vida de José, foi na vida de Ruth, na vida de Noemi, na vida de vários homens e mulheres de Deus. Também será na sua vida. A diferença está na tua fé. Se você crê de fato e verdade, a virada irá acontecer na sua vida. Se você não crê, aí sim é o fim. Preste atenção. Após então não blasfemar, não negar, Satanás entende que não tem jeito. As provas eram demais, mas Jó, de fato e verdade, não blasfemava, não negava. E resolve então largar Jó de lado. No capítulo 42, agora no verso 12, a Sagrada nos diz assim: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos e 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas. Também teve filhos e filhas. Das tais, Késia, Gemina e Quereapuque. Era virada na vida de Jó. Quando Deus determina a virada na sua vida, minha irmã, ainda que se passou meses, ainda que se passou anos, mas a virada vai acontecer. Mas para isso você não pode deixar de, meu Deus do céu, de crer. O segredo está na sua fé. Os heróis da fé, as heroínas da fé, o que fizeram com que elas viessem de fato e verdade a virada na sua vida, o que fizeram com que elas viessem a ver o sobrenatural de Deus na sua vida, foi porque elas não pararam de crer. Eles não pararam de crer. Não importa se você está agora no presídio, não importa se você está no hospital, não importa se você está desempregado, não importa se a sua vida sentimental esteja destruída, não importa se as suas finanças não caminham, a virada chegará na sua vida, porque o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Assim foi na vida de muitos homens e mulheres, porque não desistiram, não pararam de sonhar, não pararam de lutar, e assim Deus prosperou a vida deles. Preste atenção. Certa feita, um jovem, muito intimidado, muito vergonhado, todos os dias, ao ir para a sua escola, seus pais com situações financeiras precárias. Um belo dia ele tropeça em uma pedra, raspa o seu pé, e aquele sapato que estava gasto para ir para a escola se abre, faz um furo debaixo do teu pé. Os dias vão passando, os meses vão passando. Ele pede o seu pai, pede a sua mãe, mas as condições financeiras não permitiam com que viesse trocar o sapatinho daquele jovem. E ele ia para a sua escola. Na hora da devocional, todos tinham que ficar de joelhos. E aquilo estava matando esse jovem, porque quase sempre viam aquele furinho no pé dele, né? Kamassubia, Arabadecai. E quando viam, começava a zombar: ei, ao menino do furo no pé. Ele procurava chegar mais tarde na devocional, era obrigado naquela escola joelhar e fazer uma oração. Ele procurava estar sempre por último, para que ninguém viesse dobrar o seu joelho atrás dele. Mas quase sempre acontecia. Quando ele pensava que estava tudo bem, ele olhava para trás, já tinha um com o dedo apontado: vou falar para todo mundo, aleluias. E aquilo foi entristecendo cada vez mais ele. Mas lá no fundo do teu coração, ele cria que as orações que ele fazia ali, e muitas das vezes derramava lágrimas ali de joelho, não ia cair por terra, porque Deus poderia promover uma virada na vida dele. E quando ele começou a crer assim, o tempo foi passando, um belo dia ele ganha um sapato novo, sabe? Uma caixa muito linda, com um sapato mais lindo ainda dentro. Os anos se passaram e ele começa a ganhar sapatos. O
Tempo passou mais ainda, ele ganhou tênis, vários pares de sapato. Hoje ele tem 12 pares de sapato, porque foi a virada na vida dele. Ei, meu irmão, o que Deus está falando para você é isso, meu irmão. O que Deus está falando para você, meu irmão, também é isso. É que você não pode deixar de crer. Ainda que tenha caído lágrimas, ainda que as lutas tenham sido grandes, mas você não pode deixar de crer. As suas lágrimas não têm sido em vão. As orações que você tem feito não vai cair por terra, não. Deus vai entrar com providência, mas quando você crê de todo o seu coração, a virada já chegou na sua vida. Ainda que Satanás tenha dito que não, Deus manda te falar que hoje é virada, hoje é virada, hoje é virada. Quando você determinar no teu coração, hoje será virada na minha vida, aí ele vai prosperar a sua vida. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Glorioso Deus, eterno Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Senhor, porque a virada chegou na vida dessa mulher que está ouvindo essa oração, chegou na vida desse homem que está ouvindo essa oração. Ó Pai querido, tu sabes anseios do coração, desejo da alma, quantas lágrimas derramadas, quantas orações pela madrugada de verdade. Ó Pai amado, eu lhe peço, ainda tenho algum crédito merecido contigo. Toda falange agora de demônios que tentam contra essas vidas vão receber a espada de fogo de Miguel e Gabriel. Envia teus anjos para pelejar em favor do teu povo agora, meu Deus. Vai destruindo agora, Miguel. Vai destruindo, Gabriel, todas as correntes do mal. Joga por terra a obra de voodoo, bruxaria, do trabalho profeta Umbanda, Kibanda, Candomblé, para destruir os projetos, os sonhos desse homem. Satanás, você já perdeu. Você que disse que não chegaria virada na vida dele. Você que disse que a virada não chegaria na vida dela. Pegue toda a sua bagagem agora e vai desapatucar, arabatacai, vai desalojando agora. Você que vem em forma de enfermidade, dizendo que ele não ia receber a sua virada porque tinha essa enfermidade. Pegue agora a sua enfermidade, Exu da morte, e leva lá para o inferno agora, em nome de Jesus. Amarra esse demônio, Miguel, amarra esse demônio, Gabriel, esse demônio que não tem deixado esse homem parar de beber, esse demônio que não tem deixado essa mulher parar de fumar, esse demônio que não tem deixado eles prosperarem na vida financeira, não tem deixado eles serem felizes na vida sentimental. Pega essa pomba gira, padilha, cigana, sete a saia, mulando agora, em nome de Jesus, de uma só voz. Você que tem fé, você que determinou, profetizou virada na sua vida, venha comigo agora, em uma só voz, em nome de Jesus, sai! E não volte mais. Amém? Diga graças